Olá, meu querido amigo, eu me chamo Thiago Krasevski, e se eu te dissesse que já existe um homem que fez pesquisas e com as informações das pesquisas que ele fez, criou uma técnica para ficar mais inteligente, mas não uma pessoa comum, um homem comum como eu, um homem que aos olhos da ciência é imortal, Richard Feynman. Ele que é muito mais antigo do que nós, já tinha a básica noção que o sistema educacional ainda não tem. Cada pessoa pode ter um tipo diferente de inteligência predominante e ao longo de sua vida pode estimular e aprimorar aos outros. Segundo o psicólogo cognitivo Howard Gardner, autor da teoria das múltiplas inteligências, existem 7 tipos de inteligência, que são a inteligência linguística. As pessoas que possuem esse tipo de inteligência têm facilidade para se expressar, tanto oralmente quanto também na forma escrita. Por exemplo, o Leandro Carnal. Frase fundamental: eu sou sócio majoritário da minha existência. O resultado dela depende do sócio majoritário. Não sou sócio único, sou majoritário. Temos também a inteligência lógica, que se caracteriza pela alta capacidade de memória e afinidade para lidar com números, matemática e lógica em geral. Por exemplo, Albert Einstein. Existe também a inteligência motora, e as pessoas com esse tipo de inteligência têm controle maior sobre o seu próprio corpo, sendo capazes de realizar movimentos complexos com enorme precisão e facilidade. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Inteligência espacial. Esse tipo de inteligência traz às pessoas uma enorme vantagem para criar, imaginar e desenhar imagens em 2 e 3D. Pessoas com esse tipo de inteligência têm grandes capacidades de criação e imaginação em geral. Por exemplo, Bob Fischer. Inteligência musical. Sendo um dos tipos mais raros de inteligência, a pessoa que contém esse tipo de perfil tem uma grande facilidade para distinguir os sons em geral e identificar diferentes padrões e notas musicais, como se tivesse um ouvido mais aguçado. Por exemplo, MC Like. Isso mesmo, o MC Like é aquele que deixa o like nesse vídeo. E isso não é um apelo desesperado de lembrar você nesse exato momento de, pelo amor de Deus, clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo. Exemplo de pessoa com inteligência musical: Lorde Vinheteiro. Existe também a inteligência interpessoal, que é ligada à capacidade natural de liderança e influenciar as outras pessoas. É basicamente a maneira especial como essas pessoas constroem as relações com as outras. Por exemplo, o grande líder nato Steve Jobs. Existe também a inteligência intrapessoal. Quem desenvolve esse tipo de inteligência tem enorme facilidade para compreender a si mesmo e, por consequência, as outras pessoas, o que elas pensam, sentem e desejam. São pessoas que geralmente são muito centradas ao campo moral. Por exemplo, o Nietzsche. Depois da publicação original, o Gardner acrescentou mais 2 tipos de inteligência à lista: a inteligência natural, que seria mais ou menos a habilidade de reconhecer e classificar espécies da natureza, e a inteligência existencial, a capacidade de refletir sobre questões fundamentais da vida humana. Um adendo muito importante: você pode ter 1, 2 ou mais estilos de inteligência predominantes e características secundárias das outras. Isso é completamente normal. Por exemplo, eu não sou muito bom de me expressar oralmente, ao vivo, mas eu consigo me expressar bem através da escrita, porque eu tenho um pouco de inteligência linguística. E também eu tenho um pouco de inteligência lógica, porque eu sou bom de memória e não tenho dificuldades com matemática. E por último, a minha inteligência predominante é a inteligência interpessoal. Fica meio óbvio isso. Eu tenho 3 tipos de inteligência predominantes e eu não sou bom em nenhuma. Já existem pessoas que conseguem serem ótimas
vítimas em 2, 3, 4 tipos de inteligências diferentes, que é o caso do pintor da Mona Lisa, mais conhecido como Leonardo da Vinci. Só para você ter uma noção de quantas inteligências ele dominava, ao longo da vida dele, ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, físico, entre outras possíveis funções que ele exerceu ao longo da sua vida. E é até interessante que o Leonardo da Vinci tenha sido físico, porque a nossa técnica de Feynman para ficar mais inteligente vem justamente de um ganhador do Prêmio Nobel em Física, que nos garantia que existe uma tática simples que nos ajuda a entender qualquer tema. Na verdade, o próprio Richard Feynman era conhecido pelos seus colegas justamente porque ele tinha facilidade para transformar as explicações de coisas muito complexas em coisas simples e fáceis de compreender. Essa técnica genial é composta por 4 passos muito simples, que eu vou realizar junto com você para ilustrar melhor o trabalho do físico. Primeiro, você precisa escolher um assunto ou conceito ou algo que queira aprender. Segundo, fingir estar ensinando para uma pessoa muito leiga. Terceiro, identificar o que você ainda não compreendeu direito. E quarto, revisar, organizar e simplificar. Vamos começar do princípio, a escolha de algo que nós achamos interessante, preferivelmente, né? No meu caso vai ser o conceito de niilismo. Prontíssimo, nossa primeira ação está completa. Já a segunda parte, de fazer anotações como se a gente estivesse ensinando para uma pessoa super leiga, você vai precisar fazer isso da maneira mais simples possível. Escrever como se estivesse explicando para uma criança, ainda que isso pareça absurdamente desnecessário, pois se trata de um passo muito importante. Explicar cada detalhe de tudo e explicar até mesmo as coisas mais óbvias possíveis. Bom, segundo a Wikipédia, o niilismo é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, cuja principal característica é uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. Agora vem a parte difícil: como eu explicaria o niilismo para uma criança? Eu resumi mais ou menos da seguinte forma: você sabia que existe um jeito de ver o mundo onde todas as regras não existem? Alguns homenzinhos lá no nosso passado, que eram muito inteligentes, viram que é possível que todas as regrinhas que as pessoas inventaram talvez seja só uma coisa boba, e que na verdade o mundo é tão chato quanto o seu tio rabugento. Agora, o nosso terceiro passo para prosseguir na técnica de Feynman é voltar no tema e estudar ele ainda mais. Provavelmente existiu coisas que você nesse momento já esqueceu ou não conseguiria explicar, e é nesse momento em que você realmente começa a aprender. De frente a todas as informações que você coletou sobre o tema, agora você já tem uma base de dados. A única coisa que falta é interligar as coisas, ou seja, falta você entender de fato. Por exemplo, se existe uma sequência A, B, C, e eu estudei bastante para saber que o C só existe porque o B existe. Então agora que eu sei disso, eu sei que o B só existe porque o A existe, e para existir um D é necessário que exista um C. É uma lógica bem simples, mas que você só pode compreender através da conexão das informações A, B e C. E quando você perceber que dominou o assunto e já leu o suficiente, você ainda não abandona ele. Agora você volta lá nas suas anotações originais e escreve mais explicações nela. Enriquece mais ainda suas informações, principalmente através dos questionamentos. Por exemplo, existem outros tipos de niilismo? Qual é o contrário do niilismo? Bom, o niilismo existe em 4 estados: o niilismo negativo, o reativo, o passivo e o ativo. E o oposto do niilismo, explicando de forma mais simples possível, é a crença. Agora, o nosso último passo para você dominar a técnica de Feynman é revisar e simplificar. Agora tá na hora de você conferir se não escreveu nada de errado, se tá todas as informações batendo corretamente, ver se a sua explicação não tá muito
muito complexa com jargões técnicos, se não existe algo ambíguo ainda que pode ser mal entendido. E o principal, agora crie analogias para explicar o conceito, porque isso ajuda a esclarecer tudo dentro da sua mente e é a prova de que realmente você dominou o tema. Por exemplo, na minha analogia particular de niilismo, ele é simplesmente a crença de que não existem regras. Ah, Thiago, você falou tudo isso, eu entendi que a técnica de Feynman é muito boa, mas eu não tenho paciência, eu tenho ansiedade, eu sou desconcentrado. Primeiramente, putz, você tem todos os problemas do mundo. Tá, eu sei, é o século 21. Ele acarreta isso consequentemente nas pessoas. Tranquilo, você é uma desgraça, mas todos somos. Mas acontece que eu também tenho todas essas coisas. Então, eu vou te ajudar mais um pouco. Existe uma coisa chamada método Pomodoro, que pode te ajudar muito. Esse método foi desenvolvido em 1988 pelo italiano Francisco Cirillo. E é basicamente, olha, eu usando a técnica de Feynman para te explicar, um método de gestão de tempo, que pode ser aplicado em diversas áreas da sua vida. No método Pomodoro original, ele se estendia durante 2 horas. Primeiro você realizava uma atividade concentradamente durante 25 minutos. Quando o tempo acabasse, você descansava 5 minutos. E assim sucessivamente até você completar 2 horas. E como recompensa após isso, você descansava 30 minutos e realizava novamente o processo. Só que eu não tô aqui para dificultar a tua vida. Às vezes é impossível ou inviável uma pessoa ter 2 horas livres. Ou até pela questão de não querer mesmo se comprometer por 2 horas. Então eu vou te falar como eu utilizo o método Pomodoro. Eu separo as minhas leituras em blocos de 10 minutos lendo e 5 minutos relaxando. Porque assim isso torna muito mais viável que eu estude por mais tempo. Se eu me concentrar 10 minutos lendo, 5 minutos meditando ou simplesmente descansando, faço anotações durante esses 5 minutos, leio mais 10 minutos, aí relaxo mais 5. Isso simplifica todo o processo para mim e é a forma que eu encontrei. Talvez você tenha que adaptar a técnica de Pomodoro para você, mas aí é uma coisa pessoal que você mesmo vai ter que encontrar, você vai ter que se vasculhar e achar o melhor método para você lidar consigo mesmo. Esse é o que eu desenvolvi e funciona extremamente bem para mim. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, clicar no botãozinho de inscrever-se. Se você quiser, também temos lives ao vivo de vez em quando no Instagram, o link vai estar na descrição. Não perde de seguir lá. Esse canal é completamente focado em ensinar conceitos e coisas que podem agregar na sua vida. Então não deixe de se inscrever nele. Muito obrigado e até a próxima.